Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá bom? Bom, vamos dar continuidade então, né, ao estudo bíblico para adventista, para ver se de alguma maneira, né, algum adventista consegue cair aqui no meu canal ou entrar aqui no meu canal e observar esse estudo que é especificamente para ele, tá certo? Mas também gostaria de lembrar que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de qualquer pessoa, seja dentro do Adventismo ou em qualquer outra denominação. Os meus vídeos aqui nada mais são do que a minha maneira de entender as Escrituras, a minha maneira de ver a religião depois de 20 anos de Adventismo. E fazer você raciocinar e pensar, meditar, né, colocar na balança para ver se tudo que é dito dentro da tua denominação realmente é do jeito que eles falam. Comparada com o quê? Com o que eu falo? Não, comparado com o que eu falo baseado na Bíblia, né? Não esqueça, por favor, de dar o like, né, dar o joinha, compartilhar, se inscrever, comentar, que isso é muito importante para o nosso canal, tá certo? Então vamos lá. Feita a devida introdução, nós vamos entrar agora, né? Devidamente contextualizado, eu nunca vou deixar de falar isso para vocês, e tudo que eu trago aqui é dentro de uma contextualização e nada mais. Certo? Vamos entrar em 2 Coríntios, capítulo 3 e capítulo 4. No estudo anterior que nós tivemos, vimos que a velha aliança começou no Sinai e foi feita com aqueles que estavam vivos na época do Êxodo, não com os seus antepassados. Também lemos a profecia de Jeremias profetizando uma nova aliança, a qual seria diferente da antiga aliança. Neste vídeo, eu gostaria de começar essa nossa análise aqui examinando de que forma a nova aliança é fundamentalmente diferente da antiga aliança. Vamos ver, né, agora todo o capítulo 3 de 2 Coríntios e a primeira parte do capítulo 4, tá bom? Em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo se refere a dois pactos como dois ministérios. Ele compara e contrasta a aliança gravada em pedras com a nova aliança. Depois que percorrermos o capítulo, eu gostaria de recomendar o seguinte para você. Leia com atenção o terceiro capítulo de 2 Coríntios para entender o contexto geral, que é o que eu sempre digo para vocês. Quando alguém, em particular o adventismo, a lição da escola sabatina, o culto divino, traz um verso para você, faça a devida contextualização no âmbito geral. Vai lá, lê 1, 2 capítulos para trás e depois daquela passagem continua para ver se aquele verso que está sendo apresentado para você, junto com um discurso gigantesco, realmente está dentro de um contexto geral. Você pode também ler através de outras diferentes traduções. Isso é uma grande ideia. Vamos lá. Aqui, na minha tradução, só para você ter uma base, eu fiz o vídeo, eu não sei se você está seguindo o vídeo, a série sobre a lição da escola sabatina. Lá, a lição, ela dá uma conotação de que a passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, 16, está escrito assim, ó, toda a escritura é divinamente inspirada. Mas se você contextualizar toda a escritura, você vai ver que toda a escritura não é divinamente inspirada, e eu dei os motivos bíblicos, não o meu achismo, tá? Os motivos bíblicos porque que ela não é toda inspirada. E na minha Bíblia, quando eu digo aí que é importante, né, ver em outras traduções, esta Bíblia aqui é a João Ferreira de Almeida, edição revista e
corrigida na grafia simplificada, tá? Aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, lá. 2 Timóteo, deixa eu ir aqui, só um minuto, meu irmão. Deixa eu abrir aqui. É que minha mão está muito lisa, não estou conseguindo farfalhar as folhas aqui, tá bom? 2 Pedro, 1 João, óbvio, né? Fui no lugar errado. 2 Timóteo, capítulo 13. Então veja, qualquer tradução que você tenha por aí, ela está escrita assim, ó. Toda a escritura é divinamente inspirada. Na minha tradução, porque eu uso diversas traduções dependendo de como está escrito. Por quê? Porque como eu já tenho em mente toda a mensagem bíblica, né? Então eu sei que quando uma Bíblia está traduzida de um jeito, ela não está traduzida da maneira geral, ela está traduzida de uma maneira individual, tá bom? Então veja, na minha Bíblia já não tem, né, o é. Está escrito assim, ó, toda a escritura divinamente inspirada, ou seja, tudo que tiver escrito aqui, que for divinamente inspirado, é bom para corrigir, redarguir e tudo mais, certo? Então por isso que eu peço para você também olhar em outras traduções. Agora, pegue um lápis e um papel. No topo aí desse papel, escreva no lado esquerdo, Antiga Aliança. E no lado direito, Nova Aliança, formando assim duas colunas, tá? Enquanto você lê 2 Coríntios capítulo 3 novamente, leva um tempo aí listando cuidadosamente tudo o que aprendeu sobre cada aliança na coluna apropriada. Liste todas as coisas, mesmo que parecem insignificantes, certo? Então vamos lá. Com isso em mente, vamos ler 2 Coríntios capítulo 3, dos versos 1 a 18. Vamos ler devagarinho, sem pressa, tá bom? Vamos dar uma olhada lá. 2 Coríntios capítulo 3, dos versos 1 a 18. Vamos lá. E diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica, não na lei mosaica, lá cravada em pedras, mas em Cristo, porque a lei mosaica só mostrava o quanto eu estava morto, mas em Cristo mostra o quanto eu estou vivo. Verso 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Está falando o quê? Da lei mosaica. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso?
Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. Verso 11. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecham, pois até hoje, até quando? Até o dia que Paulo está escrevendo isso, veja, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu cobre os seus corações. De que maneira que Moisés é lido até hoje? Você precisa guardar o sábado, você precisa ir ao templo, você precisa estar debaixo de uma autoridade humana, você precisa ser dizimista e por aí vai. Continuando. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ou seja, quando alguém verdadeiramente aprende o Evangelho do Cristo, aprende verdadeiramente quem é o Criador através do Cristo, aquele véu que cegava é retirado. Certo? Verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você adventista, eu realmente gostaria de recomendar que você faça o exercício que eu sugeri aqui. Qual? Aquele de fazer 2 colunas. Eu acho que você vai achar fascinante ver as descobertas que você vai chegar. No entanto, se você gostaria de ver a lista que eu fiz, eu tenho esta lista aqui. Vamos ver? Ela é assim, vamos lá. Eu vou dar uma sumida aqui para ficar melhor, tá bom? Então veja, segue aí comigo. Veja que eu tenho 2 colunas, que é o que eu sugeri a vocês fazerem, né? A antiga aliança, que é o decálogo, e a nova aliança em Cristo. Veja bem, a antiga aliança da letra, no verso 6. A nova aliança do Espírito, também no verso 6. A letra mata, no verso 6. O Espírito vivifica, na nova aliança, no verso 6. Na antiga aliança, ministério da morte. Na nova aliança, ministério do Espírito. Gravado ali na antiga aliança em pedras. Na nova aliança, no coração. Veio em glória lá na antiga aliança. Em Cristo, ainda mais glorioso. Na antiga aliança é o ministério da condenação. Em Cristo, ministério da justiça. Na antiga aliança, lá no Decálogo, teve glória. Mas em Cristo abunda em glória muito mais. Teve glória lá na antiga aliança, mas agora não tem glória. Agora em Cristo, glória supera a antiga aliança. Lá na antiga aliança, desvanece, se acaba, se vai. Agora, na nova aliança em Cristo, maior será a glória do que permanece. E, finalmente, aqui na antiga aliança,
O véu permanece até hoje quando leem, certo? E agora, na nova aliança em Cristo, o véu é removido em Cristo. Vamos voltar aqui, né? Ok, voltamos aqui, né? Olha, se a sua lista parece com a minha, então eu acho que você vai concordar que esta é uma passagem muito chocante quando você realmente começa a quebrá-la comparando os dois concertos. O apóstolo Paulo não deixa dúvidas quando ou quanto ao que este pacto é e sobre o que ele está falando. Ele afirma claramente que é a aliança que foi gravada o quê? Em pedras. Isso só pode ser o decálogo. Exatamente como afirma Deuteronômio capítulo 4, verso 13. Certo? Vamos ver o que está escrito lá. E diz assim em Deuteronômio capítulo 4, verso 13. Diz assim: Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, e escreveu-os sobre o quê? As 2 tábuas de pedra, e ordenou que os cumprissem. Então, não dá para ter dúvida sobre o que o apóstolo Paulo estava falando quando ele fala lá sobre tábuas de pedra, né? Vamos ver também Deuteronômio, capítulo 9, dos versos 9 a 11. Vamos ler? Diz assim, vamos lá. Quando subiu o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte e dentro do fogo no dia da Assembleia. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Mais versos aí para você ter, você é adventista, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, para você perceber do que Paulo estava falando. Paulo não estava falando de nenhuma outra coisa ali naquelas 2 colunas, quando eu coloquei ali a coluna sobre a antiga aliança, Paulo não estava falando de uma outra coisa a não ser aqui das tábuas de pedra. E ainda lá em Deuteronômio, capítulo 10, versos de 3 a 4, também confirma essa ideia que Paulo traz lá, que a gente lê na carta aos Coríntios, né? Vamos lá, vamos ver. Então, fiz a arca de madeira de acácia. Cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos, que havia proclamado a vocês no monte, no meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim. Percebe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você adventista, que Paulo não está falando de outra coisa, está falando ali do decálogo. E ainda Paulo diz que a antiga aliança, o decálogo, desaparece, desvanece. Não só isso, mas ele refere-se à antiga aliança como o ministério da morte e o ministério da condenação, chegando a dizer o quê? Que mata. Compare isso, meu irmão, com a nova aliança, que dá vida, é muito mais glorioso, dá liberdade e permanece depois da antiga aliança que já passou. Perante tudo isso, sob qual aliança você deseja estar, meu irmão? Vamos reler os últimos 7 versos do capítulo 3 e continuar nos próximos 6 versos do capítulo 4, tá? Eu acredito que você vai ver que o capítulo 4
flui do capítulo 3 e continua na mesma linha de raciocínio, pensamento, tá certo? Vamos lá, vamos ver. E diz assim, vamos lá, vamos ler. Está dizendo assim, vamos lá. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, e a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Agora nós vamos entrar no capítulo 4, tá certo? Vamos lá. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí vai até o verso 6. Vamos lá. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Observe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que Paulo diz que quando a velha aliança é lida, existe um véu que permanece até o momento que ele está sendo pregado ali. Quando as pessoas se concentram na antiga aliança, lá no Decálogo, há um véu espiritual que os impede de ver a glória do Evangelho de Cristo. Paulo se refere àqueles que estão vendados, como perecendo, e vai longe ao ponto de dizer que é o Deus desse mundo que os está cegando. Verdadeiramente, esse terrível aviso deveria dar-nos um coração fervoroso para a nossa família, amigos e entes queridos que estão envolvidos ainda com todo o sistema religioso, mas em particular com a Igreja Adventista do sistema ali, a Igreja Adventista do sétimo dia, tá? Se temos um coração assim, devemos agir de maneira que eles sejam libertos de sua cegueira e que o véu seja removido, e o único caminho para isso acontecer é estar em Moisés, guardar sábado, frequentar templo, ser dizimista. Não, é estar em Cristo. Estando em Cristo, quando você começa a descobrir que estar em Cristo é sair de tudo isso que o sistema prega para você, e inclusive a Igreja Adventista, é o véu sendo removido, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. No próximo vídeo, nós vamos continuar a comparar e contrastar os concertos antigo e novo, por mergulhar
em uma alegoria que vai responder a questão de como devemos nos relacionar com a antiga aliança. Sara e Agar, lá em Gálatas capítulo 4. Tá certo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Legal que vocês vieram até aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até lá!